Em pauta, a infecção urinária, que é um problema muito comum entre mulheres durante todo o ano, afetando de 50% a 80% do público feminino em algum momento da vida, segundo dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo. Mas com a chegada do inverno, a incidência dessa condição em mulheres tende a ser ainda maior. Para falar a respeito, eu converso agora com o médico urologista, Dr. Danilo Galante, que está em linha conosco. Dr. Danilo, seja bem-vindo à Rádio CBN. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar do programa de vocês. Doutor, primeiramente, o que é a infecção urinária? Bom, a infecção urinária acontece quando as bactérias que estão fora do corpo, né, são bactérias normais, da flora normal, normalmente intestinal, elas acabam caindo sem querer na área urinária. Então, quando a bactéria entra na bexiga, para homens e mulheres, entra na próstata ou na uretra, a gente está falando de uma infecção urinária, mas normalmente são bactérias que entram por engano na área urinária, que é uma área estéril, né, que não tem bactérias normalmente. E por que, doutor Danilo, a infecção urinária ela é mais comum justamente entre nós, o público feminino? Para essa bactéria ela sair do meio externo e cair dentro da bexiga, ela precisa passar por um trajeto que é a uretra. E a uretra na mulher, ela é mais curta, né? Ela tem cerca de 5 centímetros, enquanto no homem tem mais ou menos 20, 30 centímetros. Então esse trajeto longo no homem favorece que as bactérias parem no meio do caminho. Além disso, na relação sexual, as mulheres são mais suscetíveis, porque no movimento sexual é como se as bactérias fossem jogadas para dentro da bexiga no movimento que o púbis do marido bate na uretra feminina. E dessa forma, doutor, prevenção, falar sobre cuidados especiais no dia a dia para evitar que essas bactérias fora do corpo realmente cheguem até o momento de provocar uma infecção urinária. Como prevenir? Bom, tem algumas medidas gerais e fáceis de serem tomadas. Então, a principal dela é a ingestão de água ou de líquidos, pelo menos 2 litros. Eu falo que é mais fácil você olhar a coloração da sua urina do que contar a quantidade de água. Se a urina estiver clara, significa que está suficiente. Se estiver amarelo escuro, vale a pena tomar mais água. Segunda situação é evitar ficar longos períodos sem ir no banheiro. Toda vez que a gente demora muito para ir no banheiro, mais do que 2, 3 horas, a gente favorece que essas bactérias que já entraram na bexiga, elas fixem na mucosa. Então, quando a gente urina mais, a gente consegue eliminar essas bactérias. Terceira situação que é mais para as mulheres é acabar a relação sexual e ir no banheiro urinar por causa desse movimento que eu expliquei anteriormente. E, de novo, você elimina essas bactérias. Tem algumas outras orientações, como não usar roupas úmidas ou roupas principalmente nas mulheres, de lycra, que sejam de tecidos que a região genital não respire, porque isso favorece umidade e favorece também infecção urinária. Mesma coisa, aqueles protetores vaginais, tem mulher que usa todos os dias e isso favorece. A gente sabe que essas mulheres têm mais infecção urinária do que quem não usa. Doutora, que é a nossa ouvinte, a Silvana, ela está pedindo para o senhor dar uma explicação um pouquinho mais aprofundada sobre a cor da urina e essa atenção diária que a pessoa deve ter também depois de urinar para ver essa questão da própria cor, indicando um problema mais sério ou não. Silvana também na nossa companhia, a nossa ouvinte, doutor Danilo. A cor da urina ela é um indicativo muito, muito bom e fácil da saúde urinária. A primeira urina, normalmente, ela é mais amarelada mesmo, a primeira urina do dia, porque ela concentra toda a urina da noite. Mas durante o dia essa urina tem que clarear, ela tem que ficar transparente ou amarelo bem claro, o que significa que o paciente está bem hidratado, que é uma das formas de prevenção não só de infecção urinária, como de pedra no rim. Né? Quem tem pedra no rim também vale a pena se hidratar bastante para diluir eventuais cálcios que tenham na urina e não formem cálculo. Tem outras situações também, como urina escura com cheiro forte. Isso é muito, muito típico de infecção urinária,
uma urina que dá para sentir de longe, e a urina avermelhada, né, que é um sinal de alerta, que é sinal de sangue na urina, que pode ser desde uma infecção urinária. A infecção urinária também pode dar sangramento urinário, cálculos também podem dar, pedras nos rins, mas principalmente os tumores, né? Tumor de bexiga, 100% deles vai dar sangue na urina, então urina vermelha é sempre sinal de alerta, procurar urologista sempre que notar ou souber de alguém que comentou de urina com sangue. Importante. Dr. Danilo Galante, médico urologista, hoje conosco falando sobre a infecção urinária. Dr. Danilo, por que com a chegada agora do inverno, essas baixas temperaturas, o risco de infecção urinária ele aumenta ainda mais? Então, alguns fatores, né? O principal deles é a ingesta menor de água, né? A maioria das pessoas acaba bebendo menos água nesse tempo. O uso de muita roupa, o que parece um contrassenso, mas para a região genital abafa, né? A região genital fica mais fechada, então as pessoas ficam cheias de roupa, mas úmidas na região genital. Esse é um dos principais motivos que no frio as pessoas têm infecção urinária, além do fato de que frio excessivo leva a uma queda da imunidade. E quando a gente está com uma defesa aberta na imunidade, a gente tem mais infecções, não só urinárias, como gripes, infecções respiratórias. Não é à toa que a gente fala de problemas respiratórios mais comuns quando, com a chegada do inverno, a infecção urinária, ela entra nesse pacote aí. Doutor Danilo, com relação à infecção urinária, por exemplo, uma pessoa ficou muito tempo sentada numa cadeira, né, e com estofado ali, e depois ela saiu, outra pessoa acabou sentando. Pode passar de uma pessoa para outra uma complicação que nem essa, a infecção urinária? Não, essa pergunta é bem bacana, porque inclusive ela abrange outras situações, como a própria relação sexual. A infecção urinária, ela não é uma DST, ela não passa por relação sexual, então uma mulher que tem infecção urinária, ela não passa para o marido e nem vice-versa. Mulheres que têm muita infecção urinária, o problema não está no marido, então o problema tem que ser procurado nelas próprias. E não tem essa situação de pegar infecção urinária porque sentou num vaso sanitário público ou que sentou em um assento com outra pessoa. A infecção urinária ela passa por essas formas, né, a relação sexual favorece, não é que ela causa, né? As bactérias que estão por ali na região do períneo, na região anal, elas acabam subindo em direção à uretra, mas não tem como a gente pegar a infecção urinária de alguém. Essa questão, ela não é contagiosa, não é transmissível. Doutor Danilo, e na hora de fazer essa higiene pessoal, ali no banheiro também, depois do vaso sanitário, né? Também a utilização do papel higiênico, a forma de passar o papel higiênico, doutor, de cima para baixo, de baixo para cima, também uma orientação para as nossas ouvintes, para a nossa audiência nesse momento. Sim, com certeza. O tipo de papel não muda muita coisa, se é papel úmido, se é lenço umedecido, se é seco. E também não pegamos infecção urinária de usar papel higiênico de algum lugar que esteja por lá, mas como a gente sabe que as bactérias que causam infecção urinária são as nossas próprias, né, elas já existem no nosso corpo, só que elas são intestinais, tanto para limpeza pessoal como para limpeza de crianças, né, principalmente de bebês, a gente faz a limpeza da frente para trás, né, a gente começa, no caso das meninas, limpando a região da vagina e correndo papel em região ao ânus, que é da parte mais limpa para mais suja, vamos colocar assim. Toda vez que a gente puxa o papel da região anal para frente, a gente pode trazer bactéria para a região vaginal, e isso pode favorecer corrimentos, né? Então infecções genitais e também infecções urinárias. Importante. Doutor Danilo, e qual é o tratamento, uma vez confirmada a infecção urinária, o que é indicado para essa paciente, para essa pessoa que está vivendo essa realidade? Tratamento sempre com antibiótico, os ciclos de antibióticos dias e o tipo vai mudar muito conforme o tipo de infecção urinária. Então a gente tem desde infecções simples, que são as cistites, que é aquela bactéria que só fica na bexiga, e o tratamento acaba sendo de mais ou menos 7 dias, até a pielonefrite, que é uma infecção grave, quando as bactérias sobem para o rim, causam febre,
queda de estado geral. São essas as infecções que levam à internação, sepse e até morte. E aí os tratamentos já esticam para 14 dias. Mas é sempre com antibiótico. Algo importante para ser falado é que o diagnóstico de infecção urinária é sempre com cultura de urina, que é um exame específico que demora uns dias para ficar pronto. Então, se o paciente demora muito para procurar o médico, ele talvez demore ainda mais para tratar, porque normalmente a gente espera uns 2 dias para esse resultado ficar pronto. Aquele exame de urina 1, ele é bom para triagem, mas ele não é diagnóstico, não é ele que vai determinar. Ele indica que tem infecção urinária, mas ele não determina. Importante. E não é tão simples assim, né, doutor? Como muitas pessoas acabam às vezes falando, é só uma infecção urinária. Não é tão simples assim, tem que ser acompanhado por um médico, porque dependendo da evolução do quadro, como o senhor falou, pode até levar a maiores complicações, inclusive ao óbito do paciente. Perfeito. A cistite, que é uma infecção comum, ela pode evoluir, ela pode piorar para uma pielonefrite, sepse e morte. Então, qualquer paciente que acaba indo para o hospital grave, com febre, ele começou com uma cistite, né? Com uma cistite simples, com uma infecção urinária boba, como as pessoas falam. Então, ela não deve ser subestimada. A infecção urinária, ela pode até... o paciente pode até esperar 1 ou 2 dias, porque existe sim situações que o próprio corpo dá conta, como qualquer tipo de infecção, mas passou de 2 dias, continua com sintomas, com ardência, né? A gente acabou não falando dos sintomas, mas ardência, vontade de urinar toda hora, urina escura, fétida, apareceu esses sinais, passou 2 dias, não melhorou, precisa procurar um médico. Importante. Então, para fechar, doutor Danilo, fazendo recapitulando essas colocações feitas pelo senhor aqui na nossa entrevista, prevenção e, uma vez aí diagnosticado, confirmado, orientações para esse nosso paciente que está vivendo com a realidade da infecção urinária. Primeiro, prevenindo esse problema, doutor, de que forma então? Prevenindo tomando bastante água, indo no banheiro com frequência e urinar após as relações. E os sinais de alerta? Sinais de alerta: ardência para urinar, urina turva, com mau cheiro, vontade de ir no banheiro toda hora, tanto de dia quanto de noite. Isso pode ser já uma infecção urinária. E dali para frente, então, qual é a recomendação para o paciente? Procurar um médico, de preferência um urologista, colher os exames e seguir o tratamento conforme a orientação. E quando indicado o antibiótico, levar a sério esse medicamento, né, doutor? Muitas pessoas acabam interrompendo na metade do tratamento e depois tem complicações também até quando for necessária a utilização de um novo antibiótico. Perfeito, é isso aí. Deu 7 dias que tome os 7. Normalmente os sintomas já melhoram nos primeiros 2 dias, mas a gente dá 7 porque tem um motivo, né? Para acabar com todas as bactérias, a gente precisa desse tempo. E a infecção urinária não é uma doença infecciosa, né, que causa, no caso, transmissão para outras pessoas, então não tem aquela restrição maior também de poder espalhar a doença para toda a família, doutora? Exatamente, não é contagioso, não precisa ter receio de quem está com infecção urinária, e mesmo quem mora junto e tem relação sexual não precisa evitar só porque está com infecção urinária. Tá certo. Doutor Danilo, muito obrigada por estar conosco hoje aqui, trazendo essas informações. Um bom dia. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Doutor Danilo Galante, médico urologista, e hoje conosco, então, falando um pouquinho mais sobre a infecção urinária, inclusive o risco de infecção urinária em mulheres aumentando agora, com a chegada do inverno, as baixas temperaturas.